Fala pessoal, que frio é esse? Vamos gravar aqui a correção da REC 1 de Física do terceiro bimestre da primeira série do ensino médio, prova do dia 15/10. Vamos lá. Questão número 1, ok? Vou colocar a teoria durante a execução. Vou falar um pouco mais sobre o assunto, para caso você tenha que fazer uma REC 2. Uma partícula de massa de 2 quilos, vou pegar uma caneta azul, uma massa de 2 quilos, movimenta sob a ação da força, uma força com direção constante que varia com o tempo conforme o gráfico. Ele quer o módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 até 6. Pessoal, o impulso, ele é a força resultante vezes o intervalo de tempo. Beleza. Mas, se você tiver um gráfico de força resultante tempo, você pode calcular isso daqui pela área. Então, muita gente na prova, principalmente na PO, confundiu essa solução. O módulo impulso de 0 até 6, no intervalo de tempo de 0 até 6. Eu tenho aqui um retângulo e um triângulo. Aqui a base mede 2 e a altura mede 12. Aqui a base vai do 2 até o 6. Do 2 até o 6, a medida é 4. E a altura é 12. Então, o impulso calculado pela área vai ficar a base vezes a altura, que é o 2 vezes o 12, e a base vezes a altura sobre 2, que é o 4 vezes 2 sobre 2. Então, o impulso vai ser igual a 24 mais 24. O impulso é igual a 48 newtons vezes segundos. Beleza? E para que serve o impulso? O impulso, ele faz a variação da quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. Tudo do ponto de vista vetorial. E variação é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, o impulso é a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Se eu colocar a massa em evidência, fica a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, eu posso usar, né, o impulso para calcular a variação de velocidade. Então, se o impulso deu 48, a massa são 2 quilos, e a velocidade final eu quero saber, sabendo que a velocidade inicial é 10, passa dividindo, fica 24. 24 é igual à velocidade final menos 10. Passa somando, a final fica 34 metros por segundo, tá bom? Então aqui foi pura aplicação dos conceitos de impulso e quantidade de movimento da unidade que foi explicada. Um exercício de colisão, que estava no livro, seja um choque perfeitamente elástico. Então, o coeficiente de restituição vale 1. De dois corpos A e B, a velocidade de cada corpo está indicada na própria figura. E as suas massas são MA igual a MB. Olha que interessante. Eu tenho que a massa de A é igual à massa de B. Essa velocidade é mais e essa velocidade ela é menos. Se a gente adotar que toda a velocidade para a direita, ela é positiva. Ele quer saber as velocidades após a colisão. Então, o primeiro passo é usar a equação do coeficiente de restituição. Então, é o VB' menos o VA' dividido por VA menos VB. Então, o 1 é igual a VB' menos VA' sobre o VA é 6 menos 1. Menos com menos dá mais, 6 mais 1 é 7, passa multiplicando, então fica aqui V
B' menos VA' é igual a 7. Essa aqui é a primeira equação da solução da questão. A outra equação da solução da questão é a conservação da quantidade de movimento da colisão. Então, a soma da quantidade de movimento inicial tem que ser igual à soma da quantidade de movimento final. Então, eu vou pegar a massa de A vezes VA mais a massa de B vezes VB. Eu vou falar que é igual a massa de A VA' mais a massa de B VB'. Mas a massa de A é igual à massa de B. Eu vou chamar simplesmente de massas, não é nem de A nem de B, é uma massa. Então fica M vezes 6 menos porque o VB está no sentido contrário. M vezes 1 é igual a M vezes o VA' mais M vezes VB'. E aí a gente pode dividir a equação toda por M. Então, se eu dividir a equação toda por M, eu vou cortar as massas. Então, ficou 6 menos 1 é igual a VA' mais VB'. Isso aqui dá 5. Então, o o VA' mais o VB' está dando 5. Agora você resolve o sistema. O sistema tem VB' menos VA' igual a 7. Eu tenho VA' mais VB' igual a 5. VB menos VA, VA mais VB. Aqui, pessoal, se eu adicionar uma equação na outra, esse que é negativo, eu corto com esse que é positivo. E ficam 2VB'. Se eu somar 5 com 7, dá 12. E se eu passar dividindo, isso aqui dá 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Aí você volta em uma das equações, onde VA' mais 6 é igual a 5. Então, o VA' fica 5 menos 6. O VA' é igual a menos 1 metro por segundo. Menos 1 metro por segundo. Essas eram as respostas. Beleza? Então, as equações eu vou considerar e a resposta final também. Os trilhos do trem, normalmente de 20 metros de comprimento, são colocados de modo a manterem entre suas pontas consecutivas uma pequena folga chamada junta de dilatação. Isso evita que eles se espremam, sofrendo deformações devido à ação do calor dos dias quentes. Considere uma variação de temperatura para o meio de aproximadamente 25 graus Celsius. E que fazendo a variação de comprimento igual a 5 milímetros. Nesse caso, o coeficiente de dilatação, a barra tem 20 metros. O L0 tem 20 metros. E ele quer saber quanto que é o coeficiente de dilatação. Gente, a equação de dilatação linear, ΔL, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação linear alfa aqui, vezes a variação de temperatura, tá? Só tem um detalhe, você não pode misturar milímetros com metros. Então, a dilatação, ou você passa toda ela para todas as unidades em metros, ou todas as unidades em milímetros. Então, fica 5, milímetro é 10 a menos 3 metros, 20 metros, o alfa, e a variação de temperatura é de 25 graus Celsius. Se você fizer 20 vezes 25, 20 vezes 25
Isso aqui vai dar 500. E o 500 vai passar dividindo. Então, vai dar 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 500. Isso aqui é igual a alfa. Gente, 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevados ao quadrado. Então, alfa é 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Corta o 5, vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 menos 2, porque inverte o sinal do expoente. Então, o alfa ficou 10 elevado a menos 5. Coeficiente é graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1 na unidade. 10 elevado a menos 5, alternativa E. Alternativa E. Muito bem. O exercício 4. As leis de Kepler, força de atração gravitacional e aceleração da gravidade. Dois corpos de massas m1 e m2 situados a uma distância d, um do outro, atraem-se mutuamente, com força de intensidade F, a qual será a intensidade da força F'? Qual será o valor do F'? Da interação em função de F. Se a massa 2 se tornar 3 vezes menor, 3 vezes menor é dividido por 3. Então significa que a massa 2 é igual a massa 1 dividido por 3. Então você precisa escrever essa equação, F', G vezes a massa M1 vezes a massa 2, a massa 2, qual será a intensidade da força F se a nova força de se a massa M2 se tornar 3 vezes menor? Tem que pegar M2 e dividir por 3. O M2', então isso aqui vai ter que ser dividido por 3. Dividido pela distância ao quadrado. Esse 3 ele passa dividindo tudo, então ficaria constante gravitacional, massa 1, massa 2, por 3 vezes d ao quadrado. E isso aqui é a própria equação. Então, a força linha vai dar o valor da força dividido por 3. Então, se eu dividir a massa por 3, a força também vai dividir por 3. Tá bom? A letra B fala: o peso de um corpo na superfície da Terra é 40 newtons. Peso, que é igual a massa vezes a gravidade, se for na Terra, é 40 newtons. É o peso na Terra. Esse mesmo corpo pesa 10 newtons no interior de uma nave espacial. O peso na espaçonave é a massa vezes a gravidade na espaçonave, que é igual a 10 newtons. Ó, certo. Nave espacial que se move sob a ação da gravidade em torno da Terra. Suposta estacionária no espaço. Calcule a distância da espaçonave ao centro da Terra no momento da passagem. Calcule a distância da espaçonave ao centro da Terra. Ele quer saber o R no momento da passagem, da pesagem em função do raio da Terra. Então, ele quer o raio da órbita em função do raio Terra. Beleza, muito bem. Deixe-me pensar. Aqui, eu posso entender que, para a mesma massa, a gravidade na superfície e a gravidade na espaçonave é bem menor, é um quarto. O que eu posso explicar? Como é que eu posso explicar para vocês? Eu posso dizer que essa parte aqui, ó, é a massa do objeto, é igual a 40, que é o peso, dividido pela gravidade na Terra. E a mesma massa do objeto na espaçonave é 10 pela gravidade da espaçonave. Eu tenho que achar uma relação de gravidade primeiro. Então, se eu igualar uma coisa com a outra, se eu igualar as massas, ó, eu vou igualar uma coisa com a outra, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com eh, a 40 sobre a gravidade terrestre é igual a 10 sobre a gravidade da espaçonave. Se você multiplicar cruzado, aqui eu vou ter que
a gravidade da espaçonave dividido pela gravidade da Terra é igual a 10 dividido por 40, que é igual a 1/4. Então, essa aqui é a primeira relação, dava para perceber só pelos pesos. Só que cada equação é desse jeito aqui. Então, a gravidade na espaçonave sobre a gravidade na Terra, ela é igual a 1/4. Grava isso. Só que nas equações é m, G vezes m sobre o raio que eu quero saber, inclusive, raio ao quadrado sobre G vezes m sobre o raio da Terra ao quadrado. Se multiplicar cruzado, fica Gm sobre o raio ao quadrado vezes o raio da Terra ao quadrado dividido por G, massa da Terra. Constante corta. Então aqui eu coloco 1/4. 1/4 é igual ao raio da Terra dividido pelo raio da órbita da espaçonave ao quadrado. Tira a raiz, fica raio da Terra pelo raio da espaçonave, raiz quadrada de 1/4, que é igual a 1/2. Multiplicando cruzado de novo, fica que o raio é igual a 2 raios terrestres. Essa aqui é a resposta. Então, o primeiro passo, perceber que o peso na espaçonave é 1/4 do peso na Terra. Então, portanto, a gravidade na espaçonave é 1/4 da gravidade na Terra, que é a primeira etapa aqui. Depois que você sabe a relação de gravidade, escreve a equação e simplifica para relacionar os raios. Bom, exercício 5 também do livro. É, no sistema esquematizado da figura abaixo, o corpo A tem massa de 10 quilos e repousa sobre uma superfície horizontal com atrito. E o raiz de 2 é para usar 1,4. Sabendo que a massa de B são 2 quilos, sabendo que MB 2 quilos é o maior valor da massa de B para que o sistema pode suportar, ainda em equilíbrio. Então, o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o corpo vale. Só, o coeficiente de atrito estático é para calcular a força de atrito. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa força normal, ela aponta aqui para cima, ela é igual ao peso de A. O peso de A, por sua vez, é igual a massa vezes a gravidade, a massa de A. A massa de A é 10 quilos. Então, se a massa de A é 10 quilos e a aceleração da gravitacional na Terra é 10 metros por segundo, então esse peso de A ele vai ser 100 newtons. Muito bem. Então, se o peso de A é de 100 newtons e a força normal é 100 newtons, a força de atrito é igual a μ vezes 100. Tá faltando só descobrir a FAT. Mas a FAT tem que suportar a força que está puxando para cá, que é a tração em X, que é a parcela decomposta da tração, que está suportando o peso. O peso. Então aqui você tem que ter uma força para cima, que é a TY, que está suportando o peso de B. Mas como a massa de B ela é de 2 quilos, esse peso de B ele é igual a 20 newtons. Então, o TY também é 20 newtons. Se o TY é 20 newtons, fazendo aqui, eu posso falar que Tx é igual a T vezes o cosseno de 45. E o TY é a mesma coisa que T vezes o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45, que é igual ao cosseno de 45, é a raiz de 2 sobre 2. Então, eu posso concluir que o Tx é igual ao Ty. Portanto, este Tx ele também vale 20 newtons.
E se ele vale 20 newtons, a FAT vale 20, coeficiente de atrito, vezes 100. A hora que você passa dividindo, fica 20 dividido por 100, o que dá 0,2. Alternativa A. Tá bom? Esse exercício também era do livro. Muito bem, último exercício. Comparando-se a escala E de um termômetro com a escala C em Celsius, obteve-se o gráfico correspondente entre as medidas. Primeira resposta. Letra A. Construa a equação de transformação. E letra B. Determine a temperatura de 25 graus Celsius na escala E. Falei para vocês que para determinar a equação de transformação, você coloca dois termômetros, um na escala graus E, outro na escala graus C. Você vai fazer três linhas horizontais. Aqui você coloca na do meio, E e C. Tem que ser na linha do meio. Na menor temperatura, que aqui, ó, você vai ter zero na escala Celsius e menos 10 na escala E. E nessa temperatura aqui, que é a maior, você vai ter 50 na escala Celsius com 90 na escala E. Aí você faz a divisão do deltinha pelo deltão. Deltinha, deltão, deltinha, deltão. Então fica E menos 10, e aqui fica 90 menos 10. Aqui fica C menos 0, e aqui fica 50 menos 0. Menos com menos dá mais, então fica E mais 10 dividido por 100 é igual a C sobre 50. Então essa daqui era a resposta do item A. Na resposta do item B, era só fazer a conta com 25 graus Celsius. Descobrir a escala E. Então fica E mais 10 sobre 100 é igual a 25 sobre 50. Passa o 100 multiplicando, fica E mais 10 é igual a 100 vezes 25 dividido por 50. Simplifica aqui, dá 2. Multiplica lá, o E mais 10 é igual a 2 vezes 25, que é 50. Passa o 10 subtraindo, então a escala E vai ser 50 menos 10. Vão ser 40 graus E. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Tá bom? Essa foi a correção da REC 1. Espero que tenha dado certo. Caso contrário, estudem mais, estudem os assuntos das questões da PO e da REC 1 para que você consiga resolver isso na REC 2. Tá bom? Fui, até a próxima. Tchau.